ignorante da Bíblia não conhece de Deus, portanto é ignorante. Então fundamentamos bem aí a introdução, e nós que vamos estudar a teologia, o livro básico dos nossos estudos não é esse, o Holocausto, o melhor livro meu, que foi retirado da internet por ameaça, mas porém é esse, a Bíblia Sagrada. O livro básico do nosso curso de teologia é a Bíblia. E vamos começar pela Bíblia, não é? Às vezes, se eu perguntasse aqui, quem tem a Bíblia em casa? Às vezes, a metade iria levantar a mão. Ah, doutor Omar, meu pai tem, está lá na gaveta, mas eu acho que a última vez que eu li parece faz 2 ou 3 anos. O outro, doutor Omar, se tem lá na minha casa, eu não sei, que meu pai não vai à igreja, minha mãe também não importa com a igreja, eu criei da mesma forma. Então, se eu perguntasse, às vezes seriam poucos lares que têm a Bíblia, não é? Então, o primeiro conselho do nosso curso, você deve procurar adquirir uma Bíblia. Você que ainda não tem uma Bíblia em casa, primeiro passo desse aqui dos 20 passos para você ser um intelectual e conhecedor de tudo, é ter uma Bíblia em casa, para todos os dias ler, manusear e triturar os versículos dela para o seu intelecto, para o seu conhecimento, como diz lá no livro de Josué 1:8. Não se aparte de ti mesmo o livro desta lei, mas medita muito nele dia e noite até, para praticares em fazer o que nele escrito está, e então prudentemente conduzir-te-á. Esse versículo é Josué 1:8. Eu aprendi quando estava com 8 anos de idade, na minha primeira igreja que frequentamos no ano de 64, lá no bairro Platina, numa igreja que chama Casa de Oração. Aprendi lá, não se aparte de ti mesmo o livro dessa lei, mas medita muito nele dia e noite até, para praticar o que está escrito nele, e assim então prudentemente conduzir-te-á. E você será um intelectual, você será um sábio, e por todos esses longos 45 anos que leio a Bíblia, sempre me dá o desejo de ler mais, de conhecer mais, e sempre ela se renova a cada dia. Portanto, quer ser sábio, o primeiro passo é ter uma Bíblia e ler essa Bíblia. Se você não tiver condições de comprar, procure o Magnus, a gente pede da editora a preço de custo, mas vamos colocar uma Bíblia na sua mão, porque senão você não conseguirá dar o segundo passo para ser um grande homem, uma grande mulher na vida aqui nessa terra, e enfim, saber de tudo sobre o além, sobre a vida eterna. Vamos então estudar rapidamente alguma coisa da Bíblia. Se eu perguntasse aqui para alguma pessoa, se eu perguntasse para a Lady L aqui, Lady Anne e Lady L, eu decorei por causa da outra, Lady. Se eu perguntasse para a Lady L, quem escreveu a Bíblia? Ela vai falar, Deus. Bom, Deus escreveu a Bíblia. Deus usou homens santos, inspirou 40 homens santos. Deus inspirou 40 homens santos e deu a eles a revelação para escrever a Bíblia. Se eu perguntasse para Joyce ali, Joyce, cita um desses 40 homens santos. Logo ela vai lembrar, Mateus. Tudo bem, acertou. Mateus foi um dos 40 homens santos. Se eu perguntasse para Ana Paula, do Velho Testamento, Ana Paula, cita um homem do Velho Testamento que Deus usou para escrever a Bíblia. Ela vai falar, Moisés. Realmente, Moisés escreveu 5 livros, os 5 primeiros, o Pentateuco. Então, Deus usou 40 homens para escrever a Bíblia. Qual foi a época que escreveu a Bíblia? Para quem não entende teologia, para a pessoa que é leigo, às vezes não teve uma faculdade, às vezes não estudou uma 8ª série ou 2º grau, se perguntar para ele quando foi escrita a Bíblia, ele vai pensar, deve ter sido uns 200 ou 300 anos que escreveu a Bíblia, ela é antiga, não é? Mas perguntar para alguém que já é formado em faculdade, ele já estudou história geral, ele sabe que a história de Israel foi lá no 1º século, e anterior ao 1º século a história da peregrinação de Israel, ele sabe que a história de Moisés foi antes de Cristo. Então mesmo uma pessoa leiga que nunca manuseou a Bíblia, historicamente, culturalmente,
ele vai afirmar que a Bíblia deve ter aí uns 2.000 anos, 3.000 anos. Bom, acertou. Mas aqui dentro da nossa apostilinha, nós estamos dando quando que Moisés escreveu o primeiro livro, aonde que ele estava, lá no deserto do Sinai, e não chegou a entrar para dentro de Israel. E relatamos também na nossa apostilinha qual foi o último homem que Deus usou para escrever o Evangelho de 3º São João e o Apocalipse aqui dentro da Bíblia, e relatamos na nossa apostilinha de 5 folhas, que foi no ano 96, depois do nascimento de Jesus. Bom, as nossas perguntas são tão fáceis que vocês vão ver, vão dar para responder aqui a hora que terminarmos a nossa 1 hora do curso, vai dar para responder tudo hoje, as questões relacionadas à matéria e conteúdo que estaremos estudando hoje. Então vocês vão ver que a Bíblia, ela tem 1440 anos antes de Cristo, mais 96 anos depois de Cristo, somando aí, vai dar 1500 e pouco, né? Então você tem uma pergunta: quantos anos duraram para a Bíblia ser escrita? Então pergunta fácil, mas de grande intelecto, coisa que ninguém sabe secularmente e até mesmo dentro das igrejas, especialmente aquelas igrejas praticantes que estudam a Bíblia, porque às vezes não tem a curiosidade, não tiveram um curso de teologia. Por isso que as vendedoras, mas por que o povo pede tanto curso de teologia, a começar do básico, do médio, depois do bacharel? Para as pessoas aprender como trabalhar com o povo dentro das igrejas. Bom, o primeiro capítulo introdutório é esse. Você precisa de teologia para você ser sábio, e você precisa da Bíblia para que você possa então saber tudo, todo o projeto de Deus, todo o segredo de Deus, para que você possa entender dos mistérios da vida. Perguntar para minha amiga aqui, ou minha amiga, uma pessoa que estuda a Bíblia completamente, porque ele é mais sábio do que um outro que não estuda a Bíblia? Logo ela vai falar, bom, porque ele recebeu conhecimento do intelecto de Deus. A Bíblia nada mais é do que a memória de Deus. É como se Deus tivesse pegado a cabeça assim e partido ela no meio e colocado assim na bandeja para você ver o projeto e o plano que ele tem para com a humanidade, para agora e para o futuro. Então você passa a entender do pensamento de Deus e compreender todos os mistérios da vida. E somente a Bíblia tem esse potencial, porque ela é uma palavra que lava o pecador, lava a alma, purifica a pessoa, e a pessoa somente tem prazer e desejo de crescer cada vez mais e trabalhar na obra de Deus continuamente. O primeiro passo está vencido. Nós temos 20 passos, vamos ter que correr, falar 1 minuto cada passo. A teologia e também o curso de pastor tem em torno de 30 módulos, 30 conteúdos referente a coisas. Por exemplo, a criação, é isso que acabamos de falar. Bibliologia, é isso que estudamos dentro de 5 minutos. Coisas que demoram 1 ano para estudar, estudamos em apenas 5 minutos. E agora vamos entrar aqui num outro fator, um outro módulo da teologia, que chama demonologia, demônios, estudos lógicos do demônio. É um capítulo muito importante que tem dentro da teologia, porque o ser humano, para estudar teologia, começa com aí, o fundamento da teologia, a necessidade e a Bíblia como base. E agora, vamos estudar, Deus existe desde a eternidade. A nossa faixa, essa faixa aqui, ela deve ter uns 15 anos. Eu já ministrei essa faixa para 30 mil pessoas lá em Camboriú. Tinha uma faixa anterior a essa que eu rodava muito aí para Rondônia, Bacia Amazônica, Mato Grosso, todas, umas 200 cidades no estado de Minas Gerais. A outra ficou empoeirada, encardida, envelheceu, e fizemos essa aqui mais nova, que tem cerca de 15 anos. Então vamos começar pela aqui a criação. 15 Deus anos. é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Deus é a Trindade Santa que se forma em um só. E aqui está Ele. Na nossa faixa, Deus Pai,
Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. Desde a eternidade Deus existe. Ninguém criou Deus. Ele existe eternamente. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele tem três características que somente a Ele cabe. Ele é o único que tem potência em todo o universo, que tem poder, que manda em tudo, que cria, faz, acontece. É o único que tem ciência de todas as coisas. É Deus que penetra na cabeça de cada um por meio do Espírito Santo e passa a compreender tudo que está dentro da consciência do ser humano. É Deus que tem a ciência daqueles pensamentos. O ser humano tem 100 bilhões de neurônios. E quando está pensando, ele eletriza 350 bilhões de correntes elétricas para que a pessoa possa ouvir, ver. O nervo óptico, quando chega ao cérebro, ele funciona 350 bilhões de neurônios dentro daquela consciência. E Deus, Ele tem o poder de estar dentro, ao mesmo tempo, das 7 bilhões de cabeças do planeta Terra e sabendo todos os nossos pensamentos. Veja que poder magnífico é o do nosso Deus. Depois, daqui a pouco, nós vamos estudar sobre os demônios, que eles não têm condições de saber o que está dentro do nosso pensamento, salvo as possessões, as legiões que estão influenciando dentro da cabeça da pessoa. Portanto, o terceiro atributo de Deus, onipresente, é o único que está presente em todo o universo no mesmo momento. Descobrir agora um novo Sol com 300 bilhões de estrelas, para chegar lá, gasta 900 mil anos-luz. Quer dizer, geração daqui, somente 1000 anos, vão chegar lá. Deus está presente em todo o lugar do universo, porque Ele é onipresente, o único também. Afinal de contas, foi Ele quem criou todas essas coisas. O planeta Terra, o sistema solar, todas as estrelas, os bilhões de estrelas, todo o universo. Então vejam a grandeza dessa pessoa que nós estamos estudando, que deixou o livro mais vendido e mais traduzido de todos os séculos para o nosso conhecimento. Vejam a grandeza de nossa escola, a Faculdade Gospel, que ministra curso de teologia. É bonito a pessoa formar. Formou, colou grau para médico, para engenheiro, para advogado. É lindo, não é? Mas isso passa. É perene, transitório, efêmero, dentro de 70, 80 anos, está tudo acabado. Mas o que se aprende na teologia das coisas de Deus vai durar eternamente, porque estamos trabalhando com alguém que é superior, que é criador de todas as coisas. Vamos aqui à continuação do passo número 2, lá de Lúcifer. Deus na eternidade, antes de criar o céu e a terra, criou um anjo que chama Lúcifer. Esse anjo era o regente do trono de Deus, encarregado das notas musicais, encarregado do louvor ao trono de Deus. E o Lúcifer, ali naquele momento, ele tomava conta do ministério do louvor, lá nos céus. E Deus criou 66 bilhões de anjos para ficar lá no céu, junto com Lúcifer, que era o maioral dos anjos. Lá tinha Miguel, Gabriel, tinha tantos outros anjos, arcanjos, serafins, querubins. E lá no trono de Deus, por Lúcifer ser o maior dos anjos, ele então rebelou-se contra Deus. Rebelou-se contra Deus, e a Bíblia fala que ele foi amaldiçoado e expulso do céu. E quando ele saiu do céu expulso, ele arrastou 1/3 dos anjos que estavam lá. Aqueles anjos de maus pensamentos foram arrastados por Lúcifer. E Lúcifer, hoje na linguagem popular, ele tem o nome de Satanás, é o Satã, é o maior de todos os anjos, e agora caído, destruído,
e expulso do céu, e ele arrastou 22 bilhões de anjos que se tornaram demônios. Essa matéria é um conteúdo que chama demonologia, do estudo, e também tem alguns cursos que chamam anjos caídos, e outros chamam angeologia, que é a parte dos anjos na fase que eram bons, e depois dos 44 bilhões de anjos que continuaram, estuda-se no conteúdo de angeologia. Uma das minhas primeiras apostilas, eu escrevi angiologia. Angiologia é estudo de coração. Aí um professor Edir lá do Rio de Janeiro mandou um autocrítico: ó, doutora Marmuda, e é angeologia. Desde o ano de 91, quando soltávamos as nossas apostilas, está já na forma correta. E a nossa apostila tem muito erro gráfico de português, que a gente escreve muito, todo dia, toda hora, não dá tempo de fazer a correção. Se for passar para algum professor de português, demora mais 5, 6 meses. Então a gente tem muita rapidez. Então, pessoal, vamos estudar agora os anjos maus. Primeiro, para depois entrarmos nos bons. Os maus, junto com Satanás.